Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, e hoje eu converso com o juiz da Vara da Família, o Dr. Sami Storch, que atua no Tribunal de Justiça da Bahia, e hoje nós vamos falar sobre casamento infantil, um tema bastante relevante para a nossa sociedade, e por isso que nós trouxemos aqui o juiz para conversar com a gente no quadro Que Lei é Essa? Mas antes de a gente começar, eu quero fazer uma audiodescrição para as pessoas que são deficientes visuais e que acompanham aqui o nosso canal. Bom, nós estamos aqui no estúdio do canal Operação Policial. Eu estou sentado em uma cadeira cinza, visto uma camisa social branca, uma calça azul e um tênis cinza. Tenho estatura média, cabelos pretos e pouca barba. À minha frente, uma mesa de centro e em cima uma caneca com água. O doutor está aqui numa televisão, já que estamos fazendo uma entrevista online. Ele está na nossa televisão, ele veste uma camisa social branca, por cima um paletó, uma blusa preta. Ele tem pouco cabelo, sobrancelhas avantajadas e olhos claros e nenhuma barba. Agora sim, doutor, seja muito bem-vindo ao canal Operação Policial, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Léo. É um prazer estar aqui também. Maravilha. Doutor, quando a gente fala de casamento infantil, esse é um tema que parece que é meio deixado de lado, mas na verdade ele tem bastante relevância. E um caso que repercutiu recentemente foi que o prefeito de Araucária, no Paraná, ele anunciou que ele se casaria com uma menina de 16 anos, sendo que ele tem 65 anos. E normalmente quando esses casos caem na mídia, eles acendem algum alerta ou alguns pontos de interrogação. Então é muito interessante a gente conversar sobre casamento infantil, justamente para a gente entender quais são os motivos que a lei brasileira permite o casamento de menores de 16 anos, se esses casamentos de fato podem acontecer, existe casamento forçado, quando há uma vantagem econômica em relação a isso, o que deve ser feito, e é por isso que nós trouxemos você aqui. E eu quero já te perguntar logo de cara, de fato nós temos uma lei que permite o casamento de meninas menores de 16 anos de idade, meninas ou meninos? Com menos de 16 anos de idade, a lei não permite mais. Permitia até 2019, quando houve uma alteração na lei, e agora, em nenhuma hipótese, é permitido com menos de 16 anos. A partir dos 16 anos até os 18, é exigida a autorização dos pais. Quando os pais não autorizam, é possível suprimento judicial, quando houver um motivo suficiente, né, não houver uma justificativa legítima e favorável aos menores para os pais não autorizarem, o juiz pode suprir essa autorização. Via de regra, a capacidade plena para o casamento é com 18 anos. E quais os fatores que os jovens veem, esses jovens entre 16 e 18 anos veem, que de fato mostram para ele alguma vantagem para casar com uma pessoa mais velha? Quais são esses fatores que levam eles a oficializarem a união? Olha, é sempre preciso ter um cuidado em se tratando de adolescentes, né, e até crianças, em casos onde menores, às vezes até com 12, 13, 14 anos, como já foi permitido outrora, quando decidem casar, é preciso ter um cuidado para ver qual o motivo que está por trás disso, né? Porque aparentemente pode haver uma manifestação de vontade do adolescente, porque está apaixonado, por exemplo, né? Jovens se apaixonam, Sim. jovens podem desejar casar, podem querer casar com a pessoa e viver felizes para sempre, o que é um anseio legítimo. Mas é importante ter em vista o que pode estar por trás disso. Muitas vezes, mesmo em casos de casamentos voluntários, falo voluntário porque existem os casamentos involuntários, que são forçados, que são arranjados, existem culturas que permitem casamentos arranjados. Nós sabemos disso, até religiosos, né, com rituais aprovados historicamente, culturalmente, em alguns países. Em outros casos, são arranjados por motivações financeiras, como você mencionou, né? Às vezes os pais, justamente por uma dificuldade financeira, por alguma circunstância social, até questões psiquiátricas, psicológicas, não dão conta de criar os filhos e arrumam um jeito dos filhos. É uma forma de se livrar do trabalho, né? De conseguir se libertar da carga que tem de criar os filhos, e às vezes arranjam um casamento
e até por dinheiro, para livrar a família de uma situação de miséria, casos extremos. Mas existem casos em que são voluntários, que a vontade do adolescente é se casar. E na maioria desses casos, mesmo a voluntariedade é forçada por uma circunstância de sofrimento, de violência, de grave pressão, de abuso sexual. Então, quando uma criança, um adolescente não encontra na sua família uma segurança para se desenvolver plenamente, com saúde, ela vai buscar uma fuga, na verdade. Em muitos casos, casamentos infantis constituem uma fuga, uma forma de fugir daquele pai alcoólatra, daquela mãe esquizofrênica, daquele tio que abusa sexualmente e tantas circunstâncias dolorosas que, infelizmente, acontecem com alguma frequência. E aí a menina encontra, às vezes até inconscientemente se apaixona, mas vê aquilo como uma salvação, né? E na verdade, não é porque ela quer se casar, é porque ela quer sobreviver. E aí, por sobrevivência, ela encontra um casamento. Qual é o problema disso? Quando o casamento não é uma busca, e sim uma fuga, que é diferente. O casamento por amor, né? A pessoa está livre, ela está bem preparada, está segura, tem seus estudos, tem uma família que lhe dá base, e ela decide dar um passo para constituir a sua própria família, para se casar. Isso é a forma ideal. Mas quando na sua própria família ela encontra um cenário de fragilidade, de opressão, de violência, ela quer sair dali a qualquer custo. E ela vai se casar com qualquer um, e vai se casar numa situação de vulnerabilidade, porque ela não estudou. É enorme o índice de evasão escolar por conta de um casamento precoce. Né? O adolescente tende a sair da escola, porque em muitos casos ela engravida, né? Ela encontra uma forma de se libertar daquela família de origem e se envolve num casamento numa circunstância de extrema fragilidade, porque quando ela não estuda, ela não tem uma capacitação profissional, ela também não vai ter como se sustentar Com por si certeza, mesma, com não, certeza. né? Ela vai ser vulnerável e vai continuar vulnerável, porque na infância, na juventude, é a época em que a pessoa se desenvolve na sua profissão, ela se capacita para poder dar conta de si mesma, e aí ela casa numa situação de poder. Ambos precisam ter poder no casamento, né? Tem que ter o equilíbrio, casar porque quer e poder sair se quiser também, se aquilo não tiver equilibrado. Quando a pessoa casa numa situação de vulnerabilidade, principalmente com um homem muito mais velho, como é o que acontece na maior parte das vezes, Sim. quer dizer, o homem está numa situação de poder e a menina numa situação de fragilidade. E ela se encontra, em vez de estar vulnerável na sua família de origem, ela se torna vulnerável em um casamento. E vulnerável, inclusive, para violência, para abuso sexual, para opressão. Quer dizer, ela tentou fugir e acabou encontrando a mesma coisa. E o que é pior, o que acontece a partir daí? Ela tem filhos na mesma situação de vulnerabilidade que ela mesma enfrentou e da qual tentou fugir. Por isso que nos estudos de direito sistêmico, na visão sistêmica familiar, nós observamos que as situações das quais as pessoas tentam fugir frequentemente se repetem. E as tragédias também se repetem. Então, essa não é a solução. Qual é a solução? É tratar a origem, é tratar a base. Né? Seria o tratamento adequado pela sociedade, pela lei, pelo Estado, seria dar um atendimento às famílias, para que as famílias possam poupar as crianças, poupar os adolescentes, possam preservar o pleno desenvolvimento, que é o que a lei fala, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trata os adolescentes como crianças e adolescentes, como pessoas em desenvolvimento, e assim precisam ser tratados, para que esse desenvolvimento ocorra de forma plena, de forma segura, e possam se tornar adultos também com plenitude, podendo tomar suas decisões com responsabilidade, com segurança, né? E, Então, é basicamente isso. doutor, quais são as complicações causadas para esses adolescentes pelo casamento infantil? É isso que eu falei, né? Em primeiro lugar, a evasão escolar, o abandono dos estudos compromete o desenvolvimento da pessoa. Futuramente, quando ela se vê numa situação profissional,
isso vai comprometer, né? Ela vai se tornar mais frágil e vulnerável na sociedade, né? Num primeiro momento, ela já se torna vulnerável em um casamento e fica na mão de um homem que tem mais poder que ela e que, eventualmente, uma adolescente, aliás, até os adultos se enganam com Com frequência quanto a certeza, casamentos, sim. né? Se envolvem em relacionamentos, depois precisam se separar, ou, existem sofrimentos nos casamentos, né? Uma adolescente está muito mais suscetível a isso. E uma adolescente que está fugindo de uma situação de vulnerabilidade, ela se entrega, se joga de cabeça de qualquer forma. E quando se vê no casamento sofrendo violência, sofrendo abuso, sofrendo opressão, até opressão financeira, né? Quando ela conhece a pessoa com que ela se casou, porque mesmo a pessoa que se apaixona, ela não conhece o outro. Ela conhece superficialmente, ela se apaixona por uma imagem, por um sonho de que aquela outra pessoa vai ser uma solução para a vida dela. Ela desenha um futuro, né? É uma imagem interna de Sim. algo ideal. Quando a paixão acaba e as pessoas se conhecem verdadeiramente, como é que vai ser a situação? Qual é a realidade de um homem muito mais velho que resolve se casar com uma menina, às vezes uma adolescente, né? Qual que é a realidade? O que que ele está buscando? O que que está por trás dessa paixão? Porque a paixão é linda, né? Na hora, assim, é tudo bonito, mas depois isso gera complicações. E a maior é essa que eu falo, não sei se é a maior, né? Que existem as complicações imediatas, mas existem essas complicações de longo prazo, que é a repetição dos dramas, a repetição dos padrões e a reiteração das condutas. E essa própria pessoa vulnerável vai criar filhos de forma vulnerável também. E esses filhos tendem a repetir a mesma situação. Então, nós estamos buscando uma evolução na sociedade, um empoderamento das pessoas para que não estejam sujeitas à violência. Existem dois lados da violência, né? Tem o tratamento dos culpados pela violência, dos agressores, que isso se trata na esfera do direito penal, com reclusão, prisão e outras formas de punição, mas isso também precisa ser feito do lado das vítimas, Com para que certeza. elas tenham mais força para não se envolver nessas situações, mais consciência, mais clareza. Então, é incomparável. Uma menina que pode estudar e se desenvolver com apoio familiar, né, sem depender do próprio trabalho para subsistência até os 18 anos ou até concluir os estudos, e ela pode se lançar no mercado de trabalho como uma pessoa adulta, preparada, né? O que é uma pessoa adulta? Adulto é que pode se responsabilizar por si mesmo, que não depende dos outros para se responsabilizar pela própria vida. Sim. Pode tomar suas decisões de forma livre, de forma consciente, por si mesmo. Se tiver certo, se tiver errado, vai arcar com as consequências por si mesmo, né? Mas uma pessoa que não tem essa capacidade de autossustento não é uma pessoa adulta plenamente. Pode ser maior de idade, mas é vulnerável. Então suas decisões vão estar contaminadas por essa vulnerabilidade, pelo medo de passar fome, pelo medo da solidão, por uma fragilidade emocional. Então, por isso que é importante as crianças e adolescentes se desenvolverem. E a sociedade, as famílias em primeiro lugar, obviamente, depois a sociedade e o Estado, a comunidade, proporcionarem um ambiente para as meninas poderem se desenvolver sem pressa, sem ter que fugir de um ambiente em que estejam se desenvolvendo, né? Aí se desenvolve Com plenamente, certeza. conclui os estudos, e aí pode casar, porque se tiver que separar, pode se separar também, sem medo. E acho que Porque olha vai aí ter o uma risco. estrutura mais bem preparada para essa quebra, né? Exatamente, é mais livre, na verdade, Sim, né? A pessoa tem o poder de arcar com as consequências da própria liberdade. E exatamente. se a pessoa tem uma vulnerabilidade, até profissional, está na mão do companheiro. Se ela se separar, ela tem medo de se separar, né? Aí até a sociedade apoia, não pode permitir violência doméstica, mas ela é que sabe as consequências que ela vai sofrer, porque se ela depende financeiramente de outra pessoa, ela não tem essa liberdade. Com certeza. Isso é terrível, É né? o casamento, As consequências é um casamento no qual a mulher está corrompida, né? tá dependente, né? Vulnerável, Sim. tá entregue de uma forma
muitas vezes que leva à tragédia. E, e- Então, o problema não é o casamento de uma menor, de uma moça de 16 anos em si, são uhum, as circunstâncias. sim, E a lei até permite essa brecha, e está certo permitir, porque cada caso é um caso. Na verdade, uma moça de 16 anos, uma adolescente, pela lei, é um adolescente, está em desenvolvimento, mas já pode votar, em muitos países pode dirigir, em muitos países responde criminalmente, existe uma ampla discussão sobre isso, sim. né? Ela já tem uma responsabilidade. Então, eu acho até razoável que a lei preveja essa flexibilidade, mas é necessário um cuidado, em primeira instância, dos pais e também da sociedade e do Estado. Doutor, como que funciona essa autorização para menores de idade se casarem? Tendo mais de 16 anos, os pais fazem uma autorização, um cartório mesmo, assim, eu autorizo minha filha a contrair matrimônio com tal pessoa, data, uma autorização em cartório. Se ambos os pais não autorizarem, aí a adolescente vai precisar, ou o adolescente, né, em tese pode ser um homem Sim, também, sim. vai pedir o suprimento dessa autorização para o juiz. E aí o juiz vai ouvir os pais, ouvir as razões que os pais têm para não conceder autorização, porque às vezes os pais também estão sujeitos a cometer abusos, Claro, com né? Às certeza. vezes, infelizmente, a vulnerabilidade não é só dos adolescentes. Sim. Normalmente, quando os adolescentes são vulneráveis, os pais também são, né? Eles estão, na verdade, estão sujeitos à autoridade de uma família vulnerável. Então, são pessoas vulneráveis, é uma pessoa que sofre violência, outra que pratica violência, uma pessoa que abusa, são alcoólatras, são viciados, é, doentes, tem N situações que causam essa vulnerabilidade, né? E às vezes, até por essa fragilidade dos pais, eles não autorizam. Às vezes, eles querem manter, até para perpetuar uma violência, perpetuar uma situação de abuso. E por isso que a palavra dos pais não é absoluta. Entendi. E mesmo caso os pais neguem, é possível recorrer, né, pedir ao juiz o suprimento dessa autorização e o juiz vai decidir. Entendi. E quais são os motivos que levam o juiz a permitir o casamento infantil quando não há o consentimento dos pais ou representantes legais? O que o juiz analisa naquela Bom, situação? ele analisa o que pode constituir num real benefício para a pessoa menor de idade. Então, se a pessoa vive numa família, num contexto de violência, é legítimo a pessoa querer sair daquela situação, querer ir para uma situação melhor, né? Agora, o juiz também tem seus limites, ele não consegue analisar todo o contexto da pessoa com quem o jovem vai se casar, ou a jovem vai se casar, né? Então, isso é bastante limitado. E na prática, Léo, acontece o seguinte: a maioria dos casos não é formalizada. Então, Hum, uma coisa é o que a lei fala você tem um casamento do casamento informal, então, uma infantil. junção informal. E não só com menores, cada vez mais as pessoas constituem uniões estáveis, informais, né? Muitas pessoas fazem isso e jovens mais ainda, porque até pela burocracia que existe e até porque às vezes os pais não concordam, não têm nem condições de concordar em casos de doenças, situações graves que acontecem nas famílias, os jovens pegam e vão morar com o namorado, com a namorada, e a união acontece, às vezes engravida, a evasão escolar também se dá de forma informal. É uma minoria dos casos em que uma adolescente vai procurar a defensoria pública, vai procurar um advogado para tomar uma medida judicial para formalizar, para obter uma autorização para ir morar com alguém. Na maioria dos casos, isso não é notificado. Então, até as estatísticas são todas deficientes, porque Entendi. não se tem a exata noção de quantas pessoas de fato abandonam ou fogem ou deixam as suas famílias para ir morar com um companheiro, uma companheira. Quando a gente pega estatísticas, como você muito bem disse, a gente tem no ranking Índia liderando o ranking mundial, Bangladesh, Nigéria e em 2016 o Brasil ocupava a quarta posição e eu acredito que hoje não deve estar muito diferente. Se não está na quarta, deve estar na quinta, na sexta, enfim, ainda deve estar no top 10. E quando a gente compara com esses outros países que são
muito povoados e não tão desenvolvidos quanto o Brasil, vamos dizer assim. Por que você acha, doutor, que o Brasil está nessa lista? Algum motivo especial para os nossos jovens se casarem mais? Há algum aspecto que os adolescentes criam aqui no nosso país para se unirem com pessoas mais velhas? O que você acha que acontece nessa situação? É algo cultural, estrutural? Olha, eu não conheço a fundo essas pesquisas, essas estatísticas, mas é muito triste o fato do Brasil estar, Exato. assim, próximo de países como esses que você citou, porque a Índia, por exemplo, ela tem uma tradição cultural de casamento infantil e religioso e aprovado pelas famílias, e então ali, na cultura deles, está tudo certo. Nós, na cultura ocidental, podemos até enxergar diferente, mas não é algo que evidentemente é uma violência, né? Já no Brasil, a única explicação possível é um contexto de miséria, é um contexto do desespero, porque não é o natural. Um jovem, ele precisa estar estudando, uma criança tem que estar brincando, desenvolvendo amizades, socializando, se capacitando, se preparando, se desenvolvendo para ser uma pessoa adulta, né? E aí poder fazer suas escolhas. E mais que isso, onde é que estão os pais dessas famílias? Porque nós percebemos nitidamente que no contexto onde os pais não estão presentes, os adolescentes tendem a ter relações sexuais mais cedo, se envolver em relacionamentos mais cedo, da mesma forma que tendem a se envolver mais com drogas, com quadrilhas, com criminalidade em geral, né, com bebedeira, ficar mais pelas ruas. Então, isso está diretamente relacionado. Não é simplesmente um contexto de maior liberdade sexual. Pelo contrário, é um contexto de menor cuidado, de menor segurança. As pessoas, onde os pais não estão presentes, isso nós percebemos nitidamente, né? Famílias mais bem estruturadas, pai e mãe dentro de casa, cuidando direitinho dos filhos, prestando atenção onde é que os filhos estão, com quem que os filhos estão andando, o que que eles estão fazendo com o seu tempo. É claro que a chance deles se envolverem com criminalidade, com relações, vamos considerar tóxicas, com Sim, relações violentas, sim. é muito menor. A segurança é muito maior. Então, é a única explicação que eu vejo no Brasil, no nosso contexto cultural. No Brasil não existe uma religião que aprove o casamento infantil. O contexto é de crianças desamparadas, na verdade, que vão buscar um amparo. O que uma criança busca? Ela busca os pais, ela necessita dos pais. Quando os pais não estão presentes, ela necessita de uma autoridade, isso dá segurança. A autoridade dos pais dá segurança. Com Os certeza. pais falam, olha, agora você vai se cuidar, agora você vai para a escola, agora você vai estudar, agora você vai se alimentar direito, né? É todo um cuidado que cabe às famílias, os pais ou os substitutos, né? Quando existem bons substitutos na ausência dos pais, pode ser uma família adotiva, pode ser tios, avós, parentes próximos, tutores, guardiões, né? Até instituições em casos de necessidade. Mas quando não existe essa figura com uma autoridade, com um bom vínculo afetivo com a criança, ela vai buscar essa segurança em outro lugar. E às vezes o substituto desses pais é o chefe da quadrilha, é o traficante, Com certeza. é o cafetão. São pessoas que substituem para a criança, para o adolescente, substituem essa figura. Ela se sente segura. Com certeza. Mas é assim, é a segurança do lobo mau, né? A É. pessoa se sente segura, vem cá, aqui na minha casa você está bem acolhida. Só que está acolhida no contexto de criminalidade, de violência, de drogas. E aí, mais para frente, e pouco tempo depois, a pessoa percebe qual é a realidade. E, doutor, quando a gente fala da lei, aqui você citou, é a Lei 13.811 de 2019? Essa lei, ela alterou o Código Civil, né? Na verdade, é o Código Civil que trata da idade núbil, que é a idade que a pessoa está capacitada para se casar. Certo. E essa lei de 2019 foi que proibiu o casamento para menores de 16 anos, porque até então existia uma brecha que permitia, em caso de gravidez,
em caso que poderia ser considerado estupro de vulnerável, né? A lei trata assim, quando há relação sexual com menor de 14 anos, Uhum. presume-se que houve estupro. E aí a lei permitiu o casamento como uma forma de que não fosse punido o autor, né, a pessoa com quem o menor fez sexo. Então Entendi. agora não existe mais essa possibilidade de casar como uma forma de livrar alguém de uma pena criminal, ou como forma de legitimar um relacionamento para menores de 16 anos. Esse é um ponto bastante positivo, inclusive, certo? Essa alteração. Dá mais segurança para as menores, com certeza. Certo. E quando a gente pega a lei que trata do casamento infantil, a gente tem uma lei específica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega esse caso de repercussão, né, desse prefeito do Paraná, há informações de que a mãe da moça de 16 anos teria levado alguma vantagem financeira e por isso teríamos ali um casamento forçado. E aí eu quero entender se na lei, caso algo como isso daqui que aconteceu, né, lá com esse prefeito, seja de fato comprovado, o que há de penalidade, se há uma multa, se de fato nós temos uma lei, como que funciona esse processo, doutor? Olha, eu não conheço o caso específico que você mencionou do prefeito, então eu vou falar de maneira genérica, Certo. né? A lei apenas trata da idade em que é permitido casar. Agora, o casamento é um contrato, ele exige uma manifestação de vontade livre e desimpedida, tem que ser legítima. E uma manifestação de vontade deve refletir o interesse da pessoa que manifesta a vontade, né? Então, no momento em que há um pagamento, uma, um interesse financeiro dos pais em relação ao casamento da filha, significa que a filha está sacrificando o seu próprio interesse em prol de um benefício, de uma vantagem financeira dos pais. Então, isso pode ser questionado, isso pode gerar a anulação do casamento, porque isso contamina o valor da manifestação de vontade. Não é uma vontade, manifestação livre e desimpedida. Ela pode ter sido objeto de coação, por exemplo. Casamento não é o tipo de contrato que se faz porque os pais empurram a menina, toma, você vai se casar porque isso é o melhor para você e os pais recebendo dinheiro por isso. Então, com certeza, isso pode gerar a anulação do casamento. Tá? Tem consequência. Agora, não é a lei que trata do casamento infantil. Aí se aplica a legislação, outras leis, né? Entendi. E um caso como esse, me surge uma dúvida agora conversando aqui com você. O que a adolescente poderia fazer nesse caso? A quem que ela poderia buscar ajuda? Porque a gente está supondo que se os próprios pais empurram ela para um casamento no qual pode existir a possibilidade dela não querer, mas os pais Uhum. vão levar vantagem financeira. A quem ela busca ajuda? Uma adolescente de 16 anos. Porque se ela não tem nem os pais para recorrer, a quem ela recorre? Essa é uma situação delicadíssima, porque é muito difícil para um adolescente ir contra os pais, né? Uma coisa é falar, alguém de fora julgar a situação e falar, você não pode deixar esse abuso acontecer, porque internamente, consciente ou inconscientemente, o adolescente ele se sente bem fazendo algo pelos pais, mesmo que isso signifique um abuso, se submeter a um abuso, se sujeitar. As pessoas, crianças, tendem a se sacrificar pelos pais. Isso é muito profundo. Então, também não se deve pressionar os adolescentes a fazer uma denúncia contra os pais, né? Agora, existem órgãos responsáveis por isso. O Ministério Público está aí para defender os interesses das crianças e dos adolescentes. Então, o Ministério Público é um órgão onde a criança pode fazer uma denúncia. O próprio Conselho Tutelar, ela pode recorrer, né, com ajuda de vizinhos. Nem sempre é contra os pais, né? Às vezes a pessoa é órfã e Sim. a violência acontece em outro, já no âmbito de uma família substituta, às vezes é padrasto, às vezes é família adotiva, às vezes é uma família, uma instituição de acolhimento. Existem contextos diversos, né? E uma criança ou adolescente tem que saber também aonde, para quem ela pode recorrer. Então, pode recorrer ao conselho tutelar,
pode recorrer ao Ministério Público. Para fazer a defesa judicial, em caso de necessidade, a Defensoria Pública pode, inclusive, pedir a anulação de um casamento que tenha sido forçado, né? Então, são órgãos públicos que podem atender os menores de idade. Certo, esse é um assunto que a gente conjectura diversos cenários, né? E é como você disse, é bastante delicado. E, doutor, na sua opinião, por que que um homem mais velho, e aqui eu estou pensando só no cenário brasileiro, tá? Só nos casamentos infantis que acontecem aqui no nosso país, que de fato não há um cunho religioso ou ritualístico. Por que, na sua opinião, por exemplo, um homem de 65 anos tem uma vontade ou algum desejo de se casar com uma garota de 15, 16, 17 anos? Normalmente tem por trás uma relação paternal, né? É um vazio que a pessoa sente e ela quer preencher de alguma outra forma. Então, nos estudos que a gente faz com constelações familiares, a gente vê muito isso, que é uma carência. Agora, essa carência não ameniza a responsabilidade da pessoa, porque também é uma carência que faz com que a pessoa se envolva com drogas, que faz com que a pessoa pratique violência. Até o abusador sexual, ele faz isso por alguma forma de desequilíbrio, alguma insanidade. Então, existe uma força por trás disso, mas isso não ameniza a responsabilidade da pessoa, né? Então, tanto a pessoa muito mais velha busca, de alguma forma, uma filha, né? Não é um relacionamento entre iguais, porque a pessoa que está equilibrada, emocionalmente, afetivamente equilibrada, ela vai buscar um companheiro que, com quem possa ter uma relação equilibrada, não uma relação de poder, uma relação de superioridade, né? De dependência. Isso faz o casamento ser saudável. Então, a pessoa que busca alguém que fique sujeita ao seu poder, à sua capacidade econômica, sempre que tem uma pessoa que está sendo forçada, tem uma pessoa que quer forçar Sim, também, com que quer certeza. impor, que quer exercer o seu poder sobre outra, né? É sempre uma relação de dois. Então, por trás disso, existe também uma carência, existe uma forma de, muitas vezes, a gente vê também, a maior parte das pessoas que cometem estupro também foram estupradas. A maior parte das pessoas que praticam o abandono também foram abandonadas. É uma forma de reviver algo que ela mesma tentou excluir, que ela mesma rejeitou, que ela mesma sofreu. Então, muitas vezes, a própria pessoa mais velha que quer casar com alguém mais novo também não teve oportunidade de ter um convívio saudável com seu próprio pai. Então, os estudos de psicologia, até de constelações familiares, revelam isso muito claramente, né? As pessoas, de alguma forma, se atraem, existe uma conexão, só que não é saudável. E aí, ao invés de permitir que isso se perpetue, o saudável seria tratar esses desequilíbrios de cada um no âmbito familiar, no âmbito terapêutico, para que as pessoas não precisem se envolver em relacionamentos tortuosos e perpetuar o sofrimento, né? Isso vale para ambos, os dois estão em desequilíbrio, na verdade. Com certeza. Agora, a criança está em tempo de um tratamento mais adequado, até em relação à própria família. É importante olhar para os pais dessa criança, para os pais do adolescente, o contexto familiar, dar um apoio para que os pais se estruturem, para que a criança não queira se livrar desses pais, né? Está em tempo de organizar as coisas, de permitir um ambiente mais seguro. Já a pessoa mais velha, ela precisa buscar por si mesma, porque o avançado da idade não tem como tutelar, como o Estado tutelar uma pessoa de 65 anos, como você mencionou, né? Aí cada um é que busque por si. Doutor, para a gente finalizar, a ONU define o casamento infantil como uma junção formal ou informal antes dos 18 anos. E para a ONU, essa prática é uma tragédia porque aprisiona, de alguma forma, esses indivíduos menores de idade, e normalmente são pessoas pobres ou marginalizadas, né? Na sua grande maioria. Na sua opinião, o casamento infantil deveria ser erradicado? Olha, eu vejo que para uma sociedade saudável, o certo é que não haja casamento infantil. Mas o casamento infantil não é uma causa, o casamento infantil é uma consequência.
Então, não é impor a erradicação do casamento infantil. Nós devemos tratar as causas para que o casamento, para que o fenômeno que leve as pessoas a praticar o casamento infantil desapareça. Se as pessoas estiverem, se as famílias estiverem bem estruturadas, com apoio da comunidade, com apoio do Estado, e as crianças se sintam seguras em seus lares, em suas comunidades, né? Que elas possam se desenvolver, não tenham pressa para sair daquela situação, porque quando é um sofrimento viver na sua própria casa, as pessoas vão querer sair dali, e é isso que gera casamento infantil. Então tem que dar estrutura emocional, estrutura psicológica, assistência social, para que elas não dependam financeiramente de trocar a autoridade da sua casa por uma outra autoridade, supostamente de um marido, né? Sim. Mas, na verdade, ela continua necessitando de alguém que cuide dela. Então, que seja saudável o ambiente onde ela está, para que a tendência é o casamento infantil ser naturalmente erradicado. Agora, tem uma longa caminhada para chegar nisso, né? Com certeza. Mas eu vejo que esse é o caminho. Educação para as famílias, estrutura para as famílias, atendimento terapêutico, atendimento, assistência social, e que as pessoas possam ter essa segurança para se desenvolver mais plenamente. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Antes da gente finalizar, quero te perguntar se você quer trazer mais algum ponto aqui para a nossa entrevista. Olha, nós costumamos trabalhar na vara de família e sucessões de Itabuna, onde eu sou juiz titular, com as constelações familiares. E esse é um recurso maravilhoso para gerar essa estruturação das famílias, para conscientizar os pais, principalmente, né? Muitas vezes as crianças já estão sendo sacrificadas no âmbito das famílias, no momento da separação dos pais, da disputa por guarda, e quando nós podemos trazer à luz as dinâmicas ocultas que tem por trás do comportamento do pai e da mãe, e os pais, porque os pais também não têm consciência. Eles sacrificam os filhos sem perceber, por uma fragilidade dos próprios pais. Então, os próprios pais percebendo, pai e mãe, percebendo os efeitos que tem a exclusão um do outro, que é isso que acontece quando os casamentos entram em crise, né? Esses casamentos podem ser o dessas meninas que estão casando hoje. Um dia pode chegar nisso, né? Com Ou é o que certeza. aconteceu com os pais deles, os pais delas, né? Então, no momento de uma separação, as pessoas saberem reconhecer a importância do pai e da mãe dos seus filhos, a importância do seu próprio pai, da sua própria mãe, restabelecer, reorganizar na escala de valores a importância dos pais na vida dos filhos, porque aí os filhos não vão buscar substituir os pais com outras pessoas. Eles podem até receber apoio de outras pessoas. Às vezes uma família substituta, adotantes, professores, mas não vão querer substituir a figura Sim. paterna e materna. Essa é a base da estrutura de segurança, estrutura emocional dos filhos. Então, nós trabalhamos isso com as constelações familiares, que é uma abordagem que hoje tem crescido muito, tem sido também alvo de ataques por muitas pessoas, mas na prática, quem trabalha com isso vê um resultado impressionante na qualidade dos relacionamentos dentro das famílias, na redução das violências, na redução dos casos de adolescentes envolvidos em atos infracionais, da redução da animosidade entre os pais em divórcio. Eles tendem a fazer mais acordos, a se conciliar e a respeitar mais um ao outro, e os filhos se sentem mais seguros e assim não precisam sair desesperadamente, fugir dos pais, né? Eles podem se sentir acolhidos pelos pais. Então é uma técnica com a qual eu tenho trabalhado e que tem dado resultados maravilhosos. Eu busco incentivar o estudo dessa técnica, dessa prática, Sim. porque pode ajudar muito. E eu agradeço a oportunidade. Muito bom, doutor. Foi muito bom te receber aqui. Espero que a gente possa conversar novamente sobre outros assuntos. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou fazer um breve encerramento e volto contigo, tá bom? Disponha. Foi um prazer, viu? Tudo de bom a todos.
Hoje eu conversei com o juiz da Vara da Família, que atua no Tribunal de Justiça da Bahia, o Dr. Sami Storch, e falamos sobre casamento infantil. Muito obrigado à participação de todos. As nossas redes sociais estão disponíveis, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa? Um abraço e até mais.